eu investiria no Almada. Foi o Sheila Zoya. E aí, falamos de Almada, vamos falar de um bloco de Palmeiras de informações que temos aqui? Palestra! Palestra Itália, porque temos atualizações de Thiago Almada, John Arias, tem informação do Alan também, alguns detalhes que você trouxe. Alan Elias. Alan Elias, que marcou o gol da vitória contra o Santos ontem. Assistência boa do Flaco Lopes também, né? Joga muito o Alan Elias. O jogo do Alan Elias, com a bola e sem a bola, é impressionante. Impressionante. Ontem, logo depois do jogo, eu falei com uma fonte da comissão técnica que tem elogiado muito a postura do Alan Elias internamente no Palmeiras diante desse assédio do Napoli. É mais de uma oferta e assim, o moleque está totalmente focado. Não fala um A, abre aspas para essa pessoa da comissão técnica. O moleque está totalmente focado. O moleque não fala um A sobre o que está acontecendo nessa questão de desejo de outros clubes e tal. A pessoa até falou assim, eu nem sei o que está rolando. Isso aí é com diretoria. Mas o moleque está totalmente focado, ele deixa tudo para os representantes cuidarem, ele está focado em jogar no Palmeiras. Nem parece que ele está tendo oferta milionária de clube europeu. E até porque você tem a informação também que o Palmeiras não quer negociá-lo neste momento, né? Zero. Porque o Napoli foi o Napoli que fez oferta de 30 milhões de euros e o Palmeiras recusou. Aí o Napoli apertou um pouquinho mais e botou mais 5 de euros. 35 milhões de euros. Aí eu não consegui confirmar se era bonificação ou se era ali no valor global, como o Bruno Andrade gosta de dizer. Uhum. Mas de fato, sim, a segunda foi uma oferta ali verbal e tal, de 35 milhões de euros. E a Leila Pereira deixou bem claro para todo mundo que o Alan Elias não está para venda, não é um jogador que vai ser vendido, então o Palmeiras entende que ele é um jogador para ser usado, porque quer um recomeço nesse ano. É meio que um mantra interno no Palmeiras, esse recomeço. Tem lá na parede, e tem também aquela coisa de fazer a raiva, o ódio de quase ganhar, transformar em combustível para ganhar esse ano. Então tem alguns mantras no Palmeiras, essa coisa que o Abel joga muito com as palavras e tal, para focar o time para conquistas esse ano. E o Alan Elias é um jogador importante nessa caminhada. Se o Alan Elias não vai sair, o Almada ou o John Arias vai chegar no Palmeiras, André, né? Porque eu sei que você apurou, você tem detalhes sobre isso. Primeiro vamos falar de Thiago Almada, jogador que passou pelo Botafogo, multicampeão pelo Botafogo, mas tem um futuro incerto no Atlético de Madrid. Como está essa negociação do Palmeiras pelo Thiago Almada? Existe uma negociação? Em que pé está esse interesse? Existe negociação, existe conversa. Em relação ao Almada, existe. Claro que existe. Existe o interesse do Palmeiras. Existe um interesse oficial do Palmeiras na questão do Almada. E assim, voltando um pouco na linha do tempo dessa negociação do Thiago Almada, o Palmeiras enxerga o Almada como uma oportunidade de mercado. É um jogador que de repente não tá jogando como titular, de repente é um jogador que está ali, às vezes fica no banco, às vezes entra e tal. Será que ele toparia voltar? Será que seria viável uma contratação? E o que o Palmeiras está trabalhando nessa questão do Thiago Almada é muito um valor próximo de 20 milhões de euros por 50%. Então o Palmeiras não vai comprar a totalidade. Porque ele é 50 do Botafogo, 50 do Atlético de Madrid. Sim. Então o papo do Palmeiras é com o Atlético de Madrid, que tem um contrato em vigência com ele. E esses 50%. Então assim, o Palmeiras obviamente sabe da dificuldade e tem ali a informação de que o Thiago Almada não está convicto de voltar ao futebol sul-americano neste momento. Então, assim, a gente já tinha falado isso aqui. Eu e o Bruno Andrade escrevemos isso na ESPN Brasil, no nosso site, falamos aqui no Fala Fonte, mas assim, muita gente estava falando, avançando, conversa avançada com o Almada, olha, está avançando ali e tal, e a gente sempre respeitou a apuração de todo mundo. Só que assim, a informação que a gente tem é que o Palmeiras não tem uma resposta concreta e convicta de
uma abertura de negociação do Almada com o Palmeiras para um retorno no futebol sul-americano. E diante disso, não dá para dizer, e o Palmeiras só vai... Gente, eu estou aqui repetindo quase todos os dias a mesma informação. O Palmeiras só vai mandar a oferta oficial pro clube, pro Atlético de Madrid, seja pro Wolverhampton, no caso do John Arias, quando sentir que o negócio vai sair. Tá. E o Palmeiras não tem essa certeza ou essa convicção, essa resposta de alguém de que o negócio vai sair. O Palmeiras tem um interesse público, o Palmeiras tem um interesse oficial no Almada, mas ainda não caminhou. E até por isso, os discursos da diretoria, seja no off, seja no on, como a Leila Pereira ontem deu entrevista para os detentores do Campeonato Paulista, Cazé e TNT, a Leila praticamente repetiu o mesmo que ela falou para o Fragoso e o mesmo que falou Era Leite, eu acho, né? para Vitória. Sim. Praticamente a mesma frase. Parecia que ela estava brifada ali, né? Sim. Tipo assim, Palmeiras está no mercado e sempre vai ter interesse nos grandes jogadores. Ponto. Porque não tem mais o que falar. Porque se você fala, olha, nós queremos o Almada, nós queremos fazer uma oferta para comprar os 50% e tal, e o jogador não quer vir, você cria uma expectativa no torcedor. Você ilude. Você ilude o torcedor e, tipo assim, aí você fica com a batata quente na mão. E o Palmeiras não quer isso. O Palmeiras não quer iludir o torcedor, porque sabe que é um torcedor crítico, porque sabe que é um torcedor que tem várias críticas à maneira do Palmeiras se comportar no mercado, e isso gera um desgaste desnecessário. E aí o Planeta Palmeiras perguntou aqui no chat para você, Hernan, Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada? Não dá para dizer que o Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada. Ainda não teve uma sinalização positiva ao Atlético de Madrid para um negócio. É mais ou menos isso, não é? Ontem eu conversei com depois da entrevista da Leila, e aí tava para começar o jogo e tal, mas a fonte foi muito, muito legal e me respondeu. Porque assim, quando você vai conversar com fonte em hora de jogo, esquece, os caras não te respondem, a não ser que você esteja lá no estádio. Sim. E a fonte me respondeu, tá vendo como se criam muitas histórias? Tava perto, agora não tá mais. Tava quente, agora tá frio. Pra gente sempre foi igual. Estamos esperando aqui para ver qual que é o melhor modelo para entrar num negócio. Pronto, foi a resposta. E aí o chat pergunta também aqui sobre o Almada. Foi o Thiago Mota, mandou aqui. Até o Bruno Andrade pode responder. O Almada tem mercado na Europa. Vai querer vir para a América do Sul? Que você tem a informação que ele não está convicto em voltar. E aí não se tem uma resposta de que ele topa voltar agora, entendeu? Tá. E aí, o Bruno Andrade, algumas pessoas perguntaram no chat, e aí você já falou no Fala Fonte, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre um suposto interesse do Benfica no Almada. Mas não tem nada no momento sobre isso, não é? Cara, o Benfica tentou e muito o Almada na última janela, antes dessa negociação que depois acabou por ser concretizada com o Atlético de Madrid. O Benfica tinha o João Félix como prioridade, o João Félix foi para o Al Nassr da Arábia Saudita, e logo depois abriu conversas com negociações com o Almada e não conseguiu. Ou seja, e depois, claro, quando surge agora essa possibilidade forte de saída do Almada, falou-se muito do Benfica por conta do vínculo, o interesse antigo, mas com quem eu conversei do Benfica na semana passada, a informação Almada é bom jogador, mas para já não interessa, temos outros alvos, outros planos para reforçar o elenco do José Mourinho. Então o Almada é um jogador bem visto no Benfica, mas não é opção hoje no Benfica. Mas é opção em outros tubarões do futebol europeu. Fala-se bastante da Juventus, por exemplo. Então, é um jogador, eu não tenho esse lado que o Hernan tem, mas faz muito sentido, de que o Almada, tendo o mercado na Europa, faz muito mais sentido priorizar a Europa do que voltar para o mercado sul-americano que ele conhece bem, porque é o famoso, no Brasil, o Almada já entregou o que tinha que entregar. Claro que pode dar mais ainda, mas é uma realidade que ele conhece e uma realidade vitoriosa. Foi campeão com o Botafogo, teve sucesso no Botafogo. Agora falta ter sucesso no futebol europeu, porque não teve agora nesses 6 meses no Atlético de Madrid. O que eu tenho de informação sobre o Almada é que esse interesse do Atlético de Madrid de colocá-lo no mercado não é nem por uma questão tática, tampouco por uma questão técnica. O que eu ouvi, sem querer esmiuçar muito e pormenorizar, porque faltam detalhes específicos do que aconteceu, mas questões disciplinares. E conhecendo como a gente conhece o perfil do Simeone, se você pisa na bola com o Simeone, meu amigo,
é muito difícil depois você recuperar espaço. A gente pode destacar ou criticar o Simeone como treinador, se joga mais ofensivo, mais defensivo, se é retranqueiro ou se não é retranqueiro, mas tem uma coisa que o Simeone é acima da média, é o grau de exigência de entrega de trabalho. E o que eu ouvi ontem é que o Almada tem ali acontecido nos últimos dias atos de indisciplina, e isso tem minado o trabalho dele, pelo menos o espaço dele com o Simeone, por isso essa possibilidade grande de saída, muito mais para o mercado europeu do que para o mercado sul-americano. Eu vou te falar a verdade, se o Almada está tendo atos de indisciplina com o Simeone, no Palmeiras, caso ele seja contratado, ele continua com essa postura, com o Abel também, o Abel não suporta isso, né? A gente já viu com outros jovens, com outros jogadores. Eu imagino que ia minar ele mais aqui, né? Obviamente, também seria ares novos, aí entendo que também mudaria um pouco esse foco, essa questão. Às vezes são vários motivos que envolvem ali um jogador ter certas atitudes, né, dentro e fora de campo. Mas eu entendo que hoje a gente tem que tratar não só Almada, assim como o John Arias, como dois interesses reais e oficiais do Palmeiras, que o Palmeiras ainda busca uma certeza, busca um encaixe de que vai conseguir trazer esses jogadores antes de sair tirando para todo lado. Aí o chat perguntou, você falou o nome dele, você falou o nome do Inominável, aí o João Gabriel, o Carl Johnson, o André Maranhão, todo mundo perguntando de John Arias. John Arias, vamos lá, André Hernan, é um nome que também é muito falado. Existe, eu sei que você está apurando, é difícil de falar, mas existe algum nome que está mais avançado entre um e outro? Ou ainda é aquele negócio, negociando e ver qual que pode ter um desenrolar melhor, né? Depende muito, cara, da brecha do que é viável, né? Se o Wolverhampton topa fazer negócio, se o Wolverhampton precifica o jogador, aí o Palmeiras vê se vai buscar ou não. Se o Almada topa vir pro futebol brasileiro e voltar pro futebol sul-americano e o Atlético de Madrid topar vender o jogador pelo investimento que fez, o Palmeiras iria ver o melhor modelo de negócio e tentaria. Não dá hoje para dizer, esse aqui está mais quente, esse aqui tá mais frio. As conversas e o interesse, e os interesses, eles caminham cada um do seu jeito. O Almada a gente já explicou qual que é o status, e do John Arias a gente pode dizer com muita tranquilidade, o Wolverhampton ainda não recebeu uma proposta oficial do Palmeiras pelo John Arias. O que tem é uma conversa, e aí eu vou de novo aqui usar a frase da fonte, dizer que tem uma negociação é algo muito forte, o que tem é um interesse real, um interesse oficial no John Arias, mas que ainda se busca um melhor modelo para se encaixar nessa negociação. E aí o torcedor vai falar, mas por que o Palmeiras demora demais? Por que o Palmeiras fica aí enrolando para fazer uma proposta? Faz logo uma proposta. É uma cultura de negociação, é um jeito de trabalhar do Palmeiras, que o Palmeiras manda proposta, o Palmeiras oficializa, o Palmeiras decide internamente quanto vai fazer de investimento, pergunta para o departamento financeiro se é viável fazer esse movimento, quando se tem uma certeza de que o negócio vai sair. Se você não tem, cara, fica só ali no, e aí? Vamos, não vamos? Sim. Qual que é a condição, qual que não é, topa vir e tal. Então, às vezes, uma negociação, ela se arrasta um pouco mais. E aqui, de novo, essas novelas que vão se criando, ou pelo menos do John Arias e do Almada, são diferentes, por exemplo, da novela que aconteceu com o Vitor Roque. O Vitor Roque teve o interesse oficial, o Vitor Roque foi contactado pela Leila Pereira diretamente, o André Curi recebeu uma ligação, o André Curi respondeu para a Leila, acho que na janela de janeiro fica difícil, mas no meio do ano é mais fácil. Uhum. Só que aí aconteceu uma série de situações lá com o Vitor Roque no próprio Betis, que o Palmeiras foi informado de que, olha, pode ser que role agora. Vamos. E ficou atento, né? Vamos abrir negociação? Vamos abrir negociação. E aí começou a abrir a negociação,
20 de euros, Barcelona ok, vamos para as partes finais, Betis libera. Então, a última ponta dessa novela, e aí sim tinha uma novela, o Betis liberou. E aí depois teve a questão com a Federação Espanhola, que quase o Vitor Roque não veio, pela questão de inscrição e tal, umas cláusulas e tudo mais. Aí sim tivemos uma novela Vitor Roque, mas o Palmeiras sempre com a proposta oficial lá. A do Andréas Pereira, a mesma coisa. Proposta oficial tá na mão do Fulham, 18. Avançou, não avançou, depois não vai. Abriu de novo a possibilidade. Opa, então agora tá no fim de contrato 10. 10, vamos embora. Pá, tá aqui oficial 10. Então, nesse caso, como as fontes têm falado para mim, não dá nem para falar que é novela do Almada e do John Arias, porque ela ainda nem começou a ter a negociação em si. A negociação começa quando você fala, cara, me vende essa blusa bonita, tá aqui, te ofereço R$2.000, tá aqui. Aí você começa a negociar. Aí você começa a negociar. Então, assim, é um interesse oficial, é um interesse real? Mas ele ainda tem um caminho a ser percorrido. E muita gente, às vezes, não tem paciência para ouvir isso. E tem que ter paciência, porque o mercado ainda tem algumas semanas para se desenrolar. Eu vou passar para o Bruno Andrade já, que ele tem mais um pequeno detalhe sobre o John Arias e um possível zagueiro que poderia pintar no Palmeiras, mas só dando o nosso cardápio aqui e pedindo o seu like, que temos informações ainda de Corinthians, Vasco, informação exclusiva, Botafogo, Grêmio São Paulo, né? E São Paulo, tem mais um cara que pode ficar no São Paulo, renovar o contrato. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui no Fala Fonte. Ô Bruno Andrade, só complementando essa questão do Arias e esse possível zagueiro, como é que é esse detalhe que você tem nessa negociação? Não, é um detalhe que é público, mas, enfim, acho que é bom as pessoas entenderem mais, porque algumas interpretam de forma errada sobre a questão contratual do Arias quando ele deixa o Fluminense e vai para o futebol inglês. Até o Mozart Martins, no nosso chat, perguntando essa questão da prioridade que o Fluminense tem no regresso do Arias. Explicando isso em pormenores muito simples, enfim, de forma mais didática possível, a prioridade só vale se você fizer exercer essa função. Digamos então que o Palmeiras oferece 15 milhões de euros pelo Arias. O Wolverhampton tem a obrigação de comunicar ao Fluminense que o Palmeiras fez uma proposta de 15 e que por 15, se o Fluminense oferecer os mesmos 15, a prioridade é do Fluminense. O Fluminense não pode oferecer 14. O Fluminense tem que igualar ou superar a proposta do Palmeiras. Com um ponto muito importante. Essa prioridade só é exercida se o jogador também aceitar. Nesse caso é um pouco mais fácil porque o Arias já deu uma entrevista exclusiva para a TNT recentemente ao meu colega Fred Caldeira e disse que a prioridade é o Fluminense. Mas digamos que não houvesse essa prioridade formal do jogador, houvesse só a prioridade do clube, também vale muito pouco. O jogador não é obrigado a assinar contrato com quem não quer. Então aqui o Palmeiras oferece 15, o Fluminense tem que oferecer 15, se não oferecer 15, ele vai para o Palmeiras desde que o jogador aceite. Então a prioridade só é válida igualando a oferta. O Fluminense não tem poder de veto. O Fluminense não pode falar, olha, não, o Arias não pode ir para o Palmeiras porque eu não quero. O Fluminense tem que fazer uma oferta igual ou superior. Bom, Bruno Andrade, só complementando, qual é aquele detalhe do Morato, zagueiro que poderia pintar no Palmeiras, mas teve um desenrolar interessante nessa história. Me conta aí rapidinho. É uma situação engraçada, enfim, ontem conversando com a tal fonte, quem não pegou os bastidores da live, enfim, foi tomar um café com uma fonte que mexe muito ali no mercado brasileiro, no mercado inglês, o assunto entrou no assunto Morato, enfim, a busca do Palmeiras por um zagueiro, o Nino continua, claro, como grande prioridade, apesar da dificuldade, e eu perguntei do Morato, o Morato surgiu com o assunto, essa pessoa me confirmou que o Palmeiras fez uma sondagem sim. A gente, aliás, já falou sobre isso semana passada, mas que o Nottingham Forest fechou as portas, não tem interesse em negociar o Morato. O Palmeiras insistiu um pouco mais e aí o Nottingham Forest falou o seguinte, ok, a gente faz a negociação do Morato com vocês desde que vocês coloquem na negociação o Benedetti. E aí o Palmeiras, evidentemente, que travou a negociação e não achou interessante. Então esse é o pormenor. O Palmeiras, de fato, tentou, sondou o Morato, inicialmente não, posteriormente sim, desde que colocassem na negociação o Benedetti e o Palmeiras não aceitou. Então a gente está aqui para falar sobre esse jogo do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras, 1-0 no clássico contra o Santos. Jogo difícil, complicado, primeiro clássico, sem tempo de preparação para os dois lados, né?
mas não é fácil. Abel promoveu algumas mudanças, mas já tem ali uma cara de time titular, e o Palmeiras fez uma partida boa o suficiente para garantir aí 3 pontinhos importantíssimos, chega a 6, 100% de aproveitamento. Faltam só 6 agora. A primeira fase já está acabando, começou e já está acabando, são 6 jogos só, já joga sábado, já joga quarta-feira, e aí já está na metade da competição. É muito rápido essa primeira fase do Paulistão, e o Palmeiras não tinha outra coisa a fazer senão já começar vencendo. É o que o Palmeiras fez até o momento. Com um time mexido, time mudado, o time de ontem foi esse aqui, ó. Mas antes disso, eu quero agradecer vocês que estão passando por aqui. Se inscreva no canal, tá? Nos ajude aí a continuar crescendo, porque a gente já está batendo 150 mil inscritos no canal. Essa é a nossa próxima meta. Então, se inscreva no canal aí para a gente continuar crescendo, tá? Vamos falar do time agora. Carlos Miguel, aliás, o Everton se despediu ontem, uma homenagem legal, merecida aí, feita pela diretoria do Palmeiras, pela presidente Leila, os jogadores, o Abel. O Everton ficou 8 anos, né? Foram 12 títulos, 454 jogos com a camisa do Palmeiras. Uma história muito legal. Parabéns ao Everton, felicidade, e parabéns para o Palmeiras por entender que tinha chegado ao fim um ciclo e liberar um grande ídolo, né, para seguir sua carreira. São mais 3 anos no Grêmio, algo que o Palmeiras não faria por ele aqui. E principalmente aqui, o Palmeiras já contratou o Carlos Miguel para essa transição. Ela foi antes em função da lesão do Everton. O Palmeiras agiu corretamente, agiu da forma como se espera que trate um atleta, um ídolo como o Everton se transformou. Tá bom? Parabéns, então. Tá tudo certo, vida que segue. E o Carlos Miguel tá jogando bem, hein? O Carlos Miguel foi bem ontem, fez 2 defesas importantes no final do jogo. Então, começou a temporada como titular e tem tudo para fazer uma grande temporada aí, Carlos Miguel. Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Essa deve ser a zaga titular, né? Giai ali brigando um pouco com o Kelvin, que está oscilando, mas deve ser por aí o time a zaga titular do Palmeiras. Então, o Abel já coloca os caras para jogar. Depois, no meio, Emiliano, Andréas e Veiga. Andréas preocupa, né? Saiu com 10 minutos ontem, aquele choque com o Igor lá, ele cai com o ombro no chão, sente um problema na clavícula, está sendo melhor avaliado hoje pelo departamento médico, a gente não tem informação ainda, assim que surgir a gente passa para vocês, mas preocupa, né? Uma lesão, sai muito cedo, dor, né? Tomara que se recupere, tomara que não seja problema, porque o Palmeiras já tem Paulinho que não consegue jogar, né? Então o Andrés é outro nome importante das grandes contratações que o Palmeiras fez na temporada passada. Eu espero que tenha condição aí de voltar rapidamente. Pois Veiga, né? Veiga de novo no time. O Abel está dando oportunidades, deixando o Veiga jogar, precisa se recuperar, precisa dar uma resposta ao Veiga, né? Mas não nesse momento. Nesse momento a gente entende que não tem ninguém em condição de mostrar mais do que o pessoal tem mostrado até aqui. Veiga conseguiu dar um passe importante para o Flaco fazer o segundo gol no segundo tempo ali, mas o Brazão impediu, fez uma defesaça, né? Então as coisas estão começando a encaixar. E na frente, Alan, esse menino é diferente. Já colocaram 35 milhões na mesa do Palmeiras, que recusou. Eu não recusaria. Gosto do Alan, acho diferente, acho craque, mas 35 milhões não dá para negar, viu? Ainda mais o Palmeiras, que está no mercado aí, negociando com Arias, negociando com Almada, procurando se reforçar. Não dá para recusar uma proposta de 35 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras pode perder o time desse jogador, dessa negociação, e de repente depois tem que vender por menos. Mas Riquelme, outra boa notícia, hein, gente? Riquelme, assim como apareceu o Alan no ano passado, o Riquelme é uma boa notícia para o começo de temporada. Está tendo as primeiras oportunidades. Ontem foi a primeira vez que começou um jogo aí e jogou bem. Gostei do Riquelme, acho que é bom jogador, pode ajudar. E aí que fica aquela dúvida, aquela pergunta que a gente não fica na cabeça, né? Para que gastar 80 milhões com Sousa, com o Riquelme no elenco da base? Para quê? Se é para trazer Sousa por 80 milhões, deixa o menino se valorizar, bota o menino em campo. Que vai valorizar, vai ocupar espaço e é melhor do que o Sousa. Se é para contratar alguém para ocupar espaço desses garotos, tem que ser melhor, mas muito melhor. Senão não adianta. Tem que dar moral, tem que dar espaço para esses meninos da base, que o trabalho que o João Paulo faz é espetacular. Então não dá para trazer Facundo. O Alan é o titular do time.
E o Facundo foi contratado por 70 milhões de reais. Então você tem dos dois lados aí 150 milhões de reais. E quem foi titular ontem? E quem é melhor que os dois? Tanto o Riquelme do lado esquerdo é melhor que o Sousa, e o Alan do lado direito nem se fala em comparação com o Facundo. Então, realmente, se é para trazer jogador, que seja Almada, que seja Arias, aí a gente tem que bater palma e o menino vai entrando de acordo com as possibilidades, com o tempo e com as oportunidades que surgem. Mas para trazer dois jogadores como esse e tirar espaço dos meninos, eu sou completamente contrário a esse tipo de movimento no mercado. E agora o Palmeiras está tendo que ir atrás de novo de outros jogadores, porque fez muita bobagem no ano passado. Espero que não cometa de novo nessa temporada, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo também, uma vitória importante desse Palmeiras que eu escalei aí para vocês, depois algumas alterações. Muitos garotos entrando, né? O Larson teve que ser acionado ali logo aos 10 minutos, em função da lesão do Andréas Pereira. Ele jogou bem, esse menino é bom, praticamente decidiu o primeiro jogo contra a Portuguesa, né? Aquele passe para o Maurício ali por dentro, passe rápido, preciso. Esse menino também está ganhando espaço, né? E é muito bom a gente ver que os meninos da base realmente chegam prontos no profissional. E o Larson foi esse menino, jogou de novo, jogou bem de novo, e o Palmeiras fez uma partida boa. No segundo tempo foi pressionado, em função até das alterações que o Abel fez, e hoje as alterações, para mim, são mais físicas do que técnicas. Porque hoje quem está escalando o time deve ser o departamento médico, departamento físico, fisiologia, porque o Abel realmente não tem como escalar o time titular, ou algum time dar uma sequência, não treinou 10 dias ainda. Então a dificuldade do treinador é essa, ele tem que contar com todo o suporte e a retaguarda que o Palmeiras oferece, com toda a estrutura do Palmeiras, para que os jogadores joguem o suficiente, o necessário, e que outros possam se recuperar. Pelo menos a grande mudança dessa temporada com relação à temporada passada, que para mim a temporada passada foi um erro, foi o Abel montar 2 times no começo da temporada, né? Um time joga um jogo, time A e time B. Isso é uma grande bobagem, com titulares de um lado, titulares do outro. O que ele fez? Os 2 times desentrosados. E o Palmeiras precisou ir até a 12ª rodada para buscar a classificação lá em Mirassol, o gol do Alan. Então, se usasse essa estratégia esse ano, ficaria de fora, porque nesse ano não tem 12 rodadas, só tem 8. E o Palmeiras, com um time só, vai mudando peças aqui e ali, até porque o regulamento permite que façam 5 alterações, vai trocando as peças e o time vai evoluindo. O time vai evoluindo, não 2 times. Um time só, trocando os jogadores dentro da necessidade, e o time vai evoluindo, jogo a jogo, rodada a rodada, treino a treino, e vai se fortalecendo. É isso que o Abel está fazendo nessa temporada, e acredito que essa é uma estratégia muito melhor que do ano passado e que começa a dar resultado. Já são 2 vitórias seguidas para uma fase que tem 8 rodadas, quer dizer, a classificação já está encaminhada. Já está claro que precisa continuar vencendo, mas já começa com uma vantagem. O Palmeiras já é líder da competição, tem um retrospecto legal, e com isso, com as vitórias, ele tem mais tempo de ir preparando os atletas para quando chegar a fase de mata-mata, né, da quartas de final e semifinal, aí sim ele está com o time pronto e um time que já começa com essa evolução da primeira fase. Então, dessa vez, acho que o Palmeiras acerta na sua programação, no seu planejamento, e a coisa começa a funcionar. Alguns destaques do jogo, sem dúvida, para mim o melhor em campo foi o Alan, foi substituído até em função da condição aí física, né? Alan, mais uma vez, grande destaque. Riquelme é um jogador que, se tiver mais oportunidades, vai crescer muito, gosto, acho que vai ajudar. Um jogador que tem um potencial muito grande aí pela frente, e pegou um Santos que está melhorando, hein? Zé Rafael entrou depois no jogo, o Gabigol entrou no jogo, tem o Brazão, que é um destaque do time. Então é um Santos que eu acho que vai fazer uma campanha muito diferente da do ano passado. Então não é qualquer time não que o Palmeiras pegou e conseguiu mais uma vez superar, dentro desse momento aí de início de trabalho, 2 vitórias importantíssimas, né? O Andréas é a baixa, né? Felizmente, essa condição aí de ter uma lesão. E as alterações no segundo tempo, dando espaço para o Belé, entrou, Luiz Pacheco, esse menino também tem um potencial, a gente tem que estar de olho nele. Vitor Roque, que entrou, está todo atrapalhado ainda, né? Mas é normal. Eric Belé, outro menino aí que está se valorizando muito. É isso. Tem jogadores da base, você não precisa contratar qualquer jogador, não, para trazer para o elenco.
porque na base tem muitas soluções. E o Luigi que entrou e perdeu um gol ontem que foi impressionante. O Brasão saiu, o Brasão fez a dele, fechou o ângulo, mas o Luigi deu mole, aquela bola que o Vitor Roque coloca para ele, era só tirar do Brasão. E ele domina mal, e o Brasão cresce na frente dele e ele chuta em cima do Brasão. Então, o Luigi é um caso também que o Palmeiras precisa começar a pensar em emprestar, deixar amadurecer mais em outro time, ou vender, para não tirar o espaço de quem vem vindo e com potencial até melhor, né? Com mais qualidade, para realmente ocupar um espaço nesse time do Palmeiras. Mas o Palmeiras começa bem a temporada, o Abel até brinca que no Brasil não tem espaço para amadores, é verdade, é um campeonato que exige muito já dos treinadores, ele estava falando dos treinadores, né, porque ontem era dia dos treinadores, e já tinha caído, olha essa frase, o treinador do Guarani. Mas no final da noite ele foi recontratado. É uma loucura nesse futebol paulista e brasileiro. Então o Guarani mandou embora o treinador de manhã, à noite recontratou o mesmo treinador e vida que segue, é assim o futebol brasileiro, e o Abel tem razão. Aqui não é para amadores e a cobrança sempre vai existir para todos, inclusive para o Abel, que é o maior vencedor da história do Palmeiras, porque o ano passado a torcida cobrou, ele está na bronca ainda com o torcedor, mas perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, ele só quer aplauso, não dá, né? Não dá. Então o torcedor cobra e cobra mesmo e está no seu direito, porque paga ingresso e tem direito de se manifestar. Tá bom? Mas agora o assunto é de coisas boas, o Palmeiras vem bem, estamos esperando aí mais contratações, porque as saídas estão acontecendo, né? Já saiu o Everton, já saiu o Mikael, já saiu o Aníbal e só chegou o Marlon Freitas. É uma boa notícia a chegada do Marlon Freitas. Mostra que mudou a filosofia de contratações, já estão procurando jogadores prontos, mas, mais uma vez, é pouco, né? Pouco. O Marlon, que não estava à disposição ontem, estava descansando, está treinando, está olhando mais a parte física, provavelmente deve constar aí no time titular do sábado, mas a gente precisa de mais, né? Principalmente pelas saídas. Mas o que demonstra com essas sondagens do Palmeiras no mercado, falando de Arias e falando de Almada, é que realmente o perfil das contratações mudaram. E é disso que a gente precisa. Precisa realmente ter um time forte, precisa realmente ter um time experiente, time cascudo, para a hora que o campeonato afunila. Na hora da decisão, precisa ter jogador cascudo, precisa ter jogador experiente, e parece que é em busca disso que o Palmeiras faz. Por isso que eu acho que deveria vender o Ala, mas quem tem a caneta resolveu esperar um pouco, a gente, sei lá se entende, viu? Porque 35 milhões, tinha que vender o menino. Já está valorizado, vende o menino e vai no mercado em busca de reposição de jogador pronto para jogar. Valeu por acompanhar mais um Giro de Notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!